Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Imagine por um momento que você está sentado em frente à mesa de Napoleon Hill em 1953, o autor mais influente em sucesso pessoal de todos os tempos. Está escrevendo o que considera seu trabalho mais importante, mas há algo diferente em seu rosto. Uma profundidade que não existia quando ele escreveu Pense e Enriqueça 16 anos antes. Seus olhos refletem a sabedoria de alguém que descobriu um segredo tão poderoso que o forçou a reavaliar tudo o que acreditava sobre a mente humana, a verdadeira riqueza e o propósito da existência. Durante décadas, Hill entrevistou os homens mais ricos e poderosos do mundo, documentando meticulosamente seus métodos, analisando suas estratégias, codificando suas técnicas mentais. Ele havia desenvolvido a fórmula para o sucesso que transformaria milhões de vidas. Desejo ardente, fé inabalável, autossugestão, conhecimento especializado, planejamento organizado, tudo estava funcionando brilhantemente, mas havia um problema que o incomodava profundamente. Houve pessoas que seguiram seus métodos ao pé da letra e ainda experimentaram falhas devastadoras, enquanto outras, que nem conheciam suas técnicas, alcançaram um sucesso extraordinário, que parecia fluir de uma fonte invisível. Esse paradoxo o manteve acordado por noites inteiras, desafiando tudo o que havia ensinado sobre a mecânica da realização humana. A resposta veio quando Hill começou a investigar algo que ele havia mencionado apenas superficialmente em seus primeiros trabalhos: a dimensão espiritual do sucesso. Ele não era um homem particularmente religioso em seus primórdios. Ele era pragmático, científico, orientado para resultados mensuráveis. Ele construiu sua reputação com base na observação empírica e na documentação rigorosa. Mas suas descobertas o levaram a um território que inicialmente o deixou desconfortável por causa de sua aparente falta de medição científica. Nos anos seguintes, Hill desenvolveu uma nova metodologia de pesquisa. Em vez de perguntar às pessoas bem-sucedidas apenas sobre suas técnicas de negócios, ele começou a perguntar sobre suas crenças mais profundas, suas práticas de conexão interna, seu relacionamento com o que muitos chamavam de algo superior. O que ele descobriu foi tão revolucionário que mudaria para sempre, não apenas sua compreensão do sucesso, mas sua compreensão da própria natureza humana. Hill observou que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, independentemente de sua religião específica, formação cultural ou crenças particulares, compartilhavam um denominador comum, inquebrável: uma conexão consciente com algo maior do que elas mesmas. Não era uma questão de seguir rituais religiosos específicos ou adotar doutrinas particulares. Era algo muito mais fundamental e universal: uma compreensão visceral de que seus talentos individuais eram dons a serem usados para servir a propósitos mais elevados do que o ganho pessoal. Essa revelação o levou a documentar o que ele chamaria de alinhamento espiritual, com o mesmo rigor científico que havia aplicado em seus estudos anteriores. Ele entrevistou líderes religiosos, empreendedores visionários, artistas transformadores, cientistas brilhantes e descobriu que o mesmo padrão emergia repetidamente. Os mais bem-sucedidos não tinham apenas técnicas mentais avançadas ou estratégias de negócios sofisticadas. Eles tinham algo que Hill começou a reconhecer como uma frequência de operação completamente diferente. O mais fascinante era que, quando uma pessoa estabelecia conscientemente essa conexão espiritual como sua principal prioridade, sua mente era completamente reorganizada. Era como se seu cérebro fosse reprogramado para operar em uma dimensão superior de funcionamento. Os medos que antes os paralisavam começaram a se dissolver sem esforço consciente. Oportunidades que antes permaneciam invisíveis tornaram-se aparentes e acessíveis. Decisões que antes lhes causavam estresse e ansiedade tornaram-se claras e naturais. Hill, sendo o pesquisador meticuloso que era, não se contentou com observações anedóticas. Ele começou a procurar explicações mais profundas para esse fenômeno. Que mecanismos psicológicos, neurológicos e mentais estavam em ação? Como esse efeito poderia ser sistematicamente explicado, replicado e ensinado? Suas observações, embora feitas décadas antes do desenvolvimento da neurociência moderna, foram extraordinariamente precisas e prescientes. Embora Hill não tenha tido acesso às tecnologias de imagem cerebral que conhecemos hoje, suas conclusões foram surpreendentemente validadas por pesquisas neurocientíficas contemporâneas. Estudos modernos mostraram que a prática espiritual regular, seja oração, meditação, contemplação, ou qualquer forma de conexão consciente com o transcendente, literalmente reorganiza a estrutura do cérebro de maneiras que otimizam todas as funções relacionadas ao sucesso.
Os pesquisadores descobriram que as pessoas que mantêm uma prática espiritual consistente desenvolvem uma atividade significativamente maior no córtex pré-frontal, a região responsável pela tomada de decisões estratégicas, planejamento de longo prazo, autocontrole emocional e o que os cientistas chamam de função executiva superior. Esta é precisamente a parte do cérebro que nos permite resistir a impulsos destrutivos, manter o foco em objetivos de longo prazo e tomar decisões com base em princípios profundos, em vez de reações emocionais superficiais. Simultaneamente, esses indivíduos mostram uma redução dramática na atividade da amígdala, o que se traduz em níveis significativamente mais baixos de estresse, ansiedade, medo e reações emocionais descontroladas. Imagine as implicações práticas disso para o sucesso em qualquer campo. Uma mente que pode permanecer calma sob extrema pressão, que não entra em pânico quando as circunstâncias se tornam desafiadoras, que pode identificar oportunidades mesmo em meio a crises. Além disso, esses indivíduos experimentam um notável fortalecimento das conexões neurais entre diferentes regiões do cérebro, resultando em uma capacidade superior de reconhecer padrões que outros não conseguem perceber, conectar ideias aparentemente não relacionadas e gerar soluções criativas e inovadoras para problemas complexos. Esta é a base neurológica do que Hill chamou de sexto sentido ou intuição desenvolvida. Mas o mais impressionante de tudo, e isso é algo que a ciência só descobriu nos últimos anos, é que essas pessoas também apresentam níveis elevados do que os pesquisadores chamam de coerência cardíaca, um estado em que o coração, a mente e as emoções operam em perfeita sincronia energética. Quando isso ocorre, todo o corpo está num estado ideal de funcionamento, onde todos os sistemas funcionam em completa harmonia. Estudos do HeartMate Institute mostraram que pessoas em coerência cardíaca tomam decisões superiores, possuem melhor memória, processam informações mais rapidamente, mostram maior criatividade e habilidades de resolução de problemas, e o mais fascinante de tudo, parecem exercer um efeito positivo sobre as pessoas ao seu redor, criando o que os pesquisadores chamam de contágio emocional positivo. Você entende a magnitude do que isso significa? Napoleon Hill descobriu intuitivamente o que a ciência confirmaria décadas depois. Busker A10. Primeiro, não é apenas uma prática espiritual abstrata, mas uma tecnologia avançada de otimização mental e emocional que literalmente reconecta o cérebro para o sucesso, a criatividade, a liderança autêntica e a contribuição significativa. Mas vamos além da teoria para a aplicação prática. Como exatamente buscar a Deus primeiro transforma sua mente e vida de maneiras concretas e mensuráveis? Hill identificou 3 mecanismos fundamentais que operam quando você estabelece essa prioridade espiritual, e cada um desses mecanismos produz efeitos específicos em sua capacidade de criar um sucesso duradouro e gratificante. O primeiro mecanismo é o que Hill chamou de humildade inteligente, um conceito que é absolutamente revolucionário quando devidamente compreendido. Não estamos falando de humildade como fraqueza, autoaversão ou minimização de suas habilidades. Estamos falando de humildade como suprema sabedoria prática, o reconhecimento de que existe uma inteligência maior que a sua e que, quando você se abre para essa inteligência, sua própria capacidade mental se expande exponencialmente. Hill explicou isso com uma metáfora poderosa. O ego é como um pequeno copo tentando conter o oceano, mas quando você reconhece a inteligência infinita, seu copo se torna um canal aberto, conectado a fontes ilimitadas. Essa transformação de vaso fechado para canal aberto é a diferença entre operar a partir da limitação e operar a partir da abundância infinita. Quando seu ego está no comando de suas decisões, você está sempre preocupado com a escassez, não ter dinheiro, tempo, oportunidades ou reconhecimento suficientes. Você vive em um estado de competição constante, ansiedade defensiva
e proteção territorial. Mas quando você reconhece que há um canal de algo infinito, essas preocupações se dissolvem naturalmente porque você entende que a fonte é inesgotável. As pessoas que operam com humildade inteligente assumem riscos mais inteligentes, porque não estão protegendo uma imagem frágil de si mesmas. Eles aprendem mais rapidamente porque não têm medo de admitir a ignorância. Eles colaboram de forma mais eficaz porque não sentem a necessidade de competir pelo reconhecimento pessoal. E eles acabam sendo mais bem-sucedidos e respeitados, justamente por não serem obcecados por sucesso e respeito. O segundo mecanismo é o alinhamento de propósito. E aqui Hill fez uma distinção crucial que a maioria das pessoas ignora completamente. Ele desenvolveu o que chamou de definição de propósito, mas não qualquer propósito, mas especificamente um propósito alinhado com os princípios universais de serviço, justiça, verdade, beleza e crescimento. A diferença é absolutamente crítica para entender por que algumas pessoas alcançam um sucesso duradouro e profundamente satisfatório, enquanto outras alcançam um sucesso temporário que eventualmente desmorona ou se torna vazio. Quando seu propósito está alinhado apenas com os desejos pessoais, você trabalha contra a resistência natural do universo. Você está nadando contra a corrente cósmica, lutando por cada avanço, constantemente preocupado com a competição e as ameaças externas. Mas quando seu propósito está alinhado com princípios universais, o universo literalmente conspira a seu favor. Não é misticismo superficial. É o reconhecimento de leis naturais tão reais quanto a gravidade. Hill observou que as pessoas alinhadas ao propósito experimentam o que ele chamou de sincronicidades favoráveis, com uma frequência que desafia as explicações estatísticas normais. As conexões certas aparecem no momento certo. As oportunidades se apresentam exatamente quando você precisa delas. Os recursos fluem para eles de fontes completamente inesperadas. As portas se abrem de maneiras que eles não poderiam ter planejado ou manipulado. Isso não é sorte cega. É o alinhamento consciente com as forças construtivas naturais do universo. O terceiro mecanismo é a ativação da intuição. E este é talvez o mais poderoso de todos, porque fornece acesso ao que Hill chamou de o sexto sentido, aquela misteriosa capacidade de saber, sem saber como você sabe, de tomar decisões corretas, mesmo sem ter todas as informações analíticas disponíveis. A intuição não é algo místico ou inexplicável quando é entendida corretamente. Os neurocientistas modernos reconhecem isso como o resultado do processamento subconsciente de padrões complexos que sua mente consciente não consegue lidar simultaneamente. Seu cérebro subconsciente está constantemente processando milhares de pistas sutis. Linguagem corporal, tons de voz, inconsistências em histórias, padrões de dados, conexões entre eventos aparentemente não relacionados. Quando todas essas informações são integradas em um nível subconsciente, elas emergem como uma sensação visceral ou palpite que sua mente consciente experimenta como intuição. Pessoas com intuição altamente desenvolvida tomam decisões de investimento superiores, escolhem melhores parceiros de negócios, evitam oportunidades que parecem superficialmente atraentes, mas têm problemas ocultos, identificam tendências emergentes antes da concorrência. Essa vantagem é absolutamente enorme em qualquer campo competitivo. Mas há um mal, entendido fundamental, que impede a maioria das pessoas de desenvolver essa habilidade. O erro mais comum é tratar a espiritualidade como separada da vida prática, como se houvesse dois mundos distintos, o sagrado e o secular, o domingo e o resto da semana, o espiritual e o material. Essa separação artificial cria uma fragmentação interna que enfraquece em vez de fortalecer. Sua mente é uma unidade integrada, seu coração é uma unidade integrada, sua vida é uma unidade integrada. Quando você tenta compartimentar o espiritual como separado do prático, você cria uma divisão interna, que tira seu poder pessoal, em vez de multiplicá-lo. Hill entendeu que buscar a Deus primeiro não significa se tornar um místico isolado do mundo ou renunciar ao sucesso material. Significa estabelecer uma base espiritual sólida que capacite e eleve todo o resto. Sua carreira, seus relacionamentos, sua saúde, sua riqueza, sua contribuição para o mundo. É como construir uma casa. Você pode ter os melhores materiais e as técnicas mais avançadas, mas sem bases sólidas, tudo desmorona eventualmente. Quando você implementa corretamente esse princípio, experimenta transformações específicas e mensuráveis em 4 áreas principais de sua vida. E essas transformações seguem padrões previsíveis que Hill documentou ao longo de décadas de pesquisa meticulosa. Em sua mente, você desenvolve uma clareza mental extraordinária que se manifesta como a capacidade de ver oportunidades
onde os outros veem apenas problemas, enquanto a maioria se concentra em obstáculos e dificuldades. Você automaticamente começa a procurar possibilidades ocultas em todas as situações. Você experimenta uma redução dramática no estresse e na ansiedade, porque desenvolve o que Hill chamou de fé ativa, uma profunda confiança de que o universo está trabalhando a seu favor, mesmo quando as circunstâncias externas parecem desafiadoras. Sua criatividade e inovação são visivelmente aumentadas, porque sua mente não está mais constantemente ocupada com preocupações e medos, liberando energia mental para pensamentos mais elevados e soluções mais elegantes. Você desenvolve flexibilidade cognitiva, a capacidade de mudar perspectivas rapidamente, adaptar-se às mudanças nas circunstâncias e encontrar várias soluções para qualquer problema. Em seus relacionamentos, você experimenta transformações igualmente dramáticas. Você desenvolve uma capacidade genuína de liderança autêntica porque está operando a partir de princípios consistentes. Em vez de manipulação ou conveniência pessoal, as pessoas confiam em você naturalmente porque percebem sua integridade e consistência interna. Seus relacionamentos se aprofundam e se tornam mais significativos porque você parou de usar as pessoas como meios para seus fins e começou a valorizá-las como seres importantes em si mesmas. Você desenvolve uma capacidade extraordinária de inspirar e motivar os outros, não por meio de técnicas de manipulação, mas por meio do exemplo transformador de sua própria vida. Quando as pessoas veem alguém que encontrou paz interior, propósito claro e sucesso autêntico, elas naturalmente querem aprender com essa pessoa. Você experimenta uma redução dramática em conflitos e dramas desnecessários, porque aprendeu a responder com sabedoria e não com emoção impulsiva. Em seu trabalho, você começa a experimentar algo que Hill considerava um dos maiores milagres da transformação espiritual. O trabalho se torna um propósito, não uma obrigação dolorosa. Quando você está alinhado com seu propósito mais profundo, até mesmo tarefas aparentemente mundanas se tornam significativas, porque você entende como elas contribuem para o quadro geral de sua missão de vida. Sincronicidades e coincidências favoráveis aparecem com uma frequência que desafia as explicações racionais convencionais. As conexões certas surgem no momento certo. As oportunidades se apresentam exatamente quando você precisa delas. Os recursos fluem para você de fontes que você nunca teria imaginado. Hill documentou centenas de exemplos dessas sincronicidades e concluiu que não eram coincidências aleatórias, mas resultados naturais de um profundo alinhamento espiritual. Você desenvolve uma resiliência extraordinária diante de obstáculos, porque entende que os desafios são oportunidades de crescimento disfarçado. Em vez de serem derrotados pelas dificuldades, vocês as usam como trampolins para níveis mais elevados de sucesso e sabedoria. Essa resistência não é teimosa ou cega, mas inteligente, adaptável e estratégica. Em sua prosperidade, você experimenta o que Hill chamou de verdadeira abundância, que é qualitativamente diferente de simplesmente acumular grandes quantias de dinheiro. A abundância flui para você de múltiplas fontes, porque você se tornou um criador consciente de valor, em vez de simplesmente um buscador egoísta de ganho pessoal. Você toma decisões financeiras mais inteligentes porque não está negociando por medo ou ganância, mas por sabedoria e visão de longo prazo. Você desenvolve uma generosidade natural que paradoxalmente se multiplica em retornos abundantes. Não porque você está calculando o retorno, mas porque você entende que a generosidade é uma expressão natural da genuína abundância interior. Você cria riqueza que serve a um propósito maior do que o ganho pessoal, o que lhe dá uma profunda satisfação que o dinheiro sozinho nunca pode gerar. Essa satisfação não depende de circunstâncias externas, mas surge do alinhamento interno com o seu propósito mais elevado. Mas aqui está o segredo que Hill levou anos para descobrir completamente, e que representa o núcleo de todo o seu ensinamento maduro. O verdadeiro poder de buscar a Deus primeiro não está no que você recebe externamente, mas no que você se torna internamente. Hill percebeu que quando uma pessoa estabelece essa conexão espiritual como uma prioridade absoluta, ela não apenas muda sua vida externa de maneira favorável, mas é transformada internamente no tipo de pessoa que naturalmente atrai o sucesso, que cria valor espontaneamente onde quer que vá, que instintivamente inspira os outros à sua melhor versão, que encontra automaticamente soluções onde outros veem problemas intransponíveis. É a diferença fundamental entre ser temporariamente bem-sucedido versus ser uma pessoa permanentemente bem-sucedida. Entre ganhar dinheiro
versus gerar valor sustentável, entre atingir objetivos específicos versus tornar-se um realizador de objetivos, naturalmente como uma expressão de seu caráter desenvolvido. Quando você busca a Deus primeiro, você se torna um imã natural para tudo o que realmente deseja, porque está operando a partir de sua verdadeira natureza espiritual, não das limitações que aprendeu e aceitou como normais. É como a diferença entre um ator talentoso, interpretando um papel versus uma pessoa sendo autenticamente quem realmente é em sua essência mais profunda. O ator pode ser convincente e bem-sucedido temporariamente, mas eventualmente a atuação se torna exaustiva e as inconsistências se tornam aparentes para os outros. Mas a pessoa autêntica não precisa se lembrar do papel que está desempenhando, porque está simplesmente expressando quem realmente é em cada momento. Hill observou que as pessoas que completaram essa profunda transformação irradiavam uma qualidade que ele chamou de poder pessoal autêntico. Não era arrogância ou manipulação sutil, mas uma presença calma e magnética que vinha de estar completamente alinhado internamente entre crenças, valores, palavras e ações. Essas pessoas não precisavam convencer ninguém de nada, porque suas próprias vidas eram evidências vivas da eficácia de seus princípios mais profundos. Sua influência era natural, sua liderança era solicitada. Seu sucesso era inevitável porque eles alinharam suas vidas pessoais com as leis universais que governam toda a prosperidade genuína. Se você quiser começar a experimentar essa transformação hoje, Hill recomendou 3 práticas fundamentais que qualquer pessoa pode implementar, independentemente de sua formação religiosa, suas crenças específicas ou sua situação atual. Essas práticas são enganosamente simples, mas profundamente poderosas, quando implementadas com consistência genuína e total sinceridade. A primeira prática é a conexão matinal consciente. E Hill considerou isso absolutamente essencial para qualquer pessoa séria em transformar fundamentalmente sua vida. Dedique os primeiros 15 a 30 minutos de cada dia à conexão espiritual, consciente e intencional. Pode ser oração, meditação, leitura inspiradora, escrita reflexiva, ou apenas gratidão silenciosa e profunda. O importante não é a maneira específica que você escolhe, mas a clara intenção de fazer essa conexão com algo maior do que você, antes que o mundo o arraste para baixo com suas aparentes urgências e distrações constantes. Hill descobriu que as pessoas mais bem-sucedidas guardam ferozmente esse momento sagrado porque entendem que ele determina a qualidade, o foco e a eficácia de todo o dia. É como afinar cuidadosamente um instrumento musical antes de um concerto importante. Sem essa afinação matinal, você pode tocar as notas certas tecnicamente, mas a música não será bonita, inspiradora ou transformadora para quem a ouve. Durante esse período sagrado, Hill recomendou fazer 3 coisas específicas que ativam diferentes aspectos da transformação espiritual. Primeiro, expresse gratidão genuína e detalhada pelas bênçãos que você já tem, o que treina sua mente para reconhecer a abundância em vez de se concentrar obsessivamente na escassez. Em segundo lugar, esclareça seu propósito mais elevado e suas prioridades mais importantes para aquele dia específico, o que garante que suas ações estejam alinhadas com seus valores mais profundos, em vez de simplesmente serem reações às urgências dos outros. Terceiro, peça especificamente sabedoria e orientação para as decisões que você terá que enfrentar, o que ativa sua intuição e o conecta conscientemente com essa inteligência superior que está sempre disponível, mas raramente consultada. A segunda prática é a consulta interna antes de decisões importantes. E esta é talvez a prática mais prática de todas, porque se aplica diretamente às decisões reais que você enfrenta todos os dias em seu trabalho, seus relacionamentos e sua vida pessoal. Antes de tomar qualquer decisão significativa, desde decisões de negócios até decisões de relacionamento, reserve um momento consciente para consultar essa inteligência superior. Você não precisa chamá-lo de Deus, se essa palavra não ressoar autenticamente com você. Você pode chamá-lo de sua sabedoria mais profunda, Su Meller Yu, inteligência universal, ou qualquer termo que pareça genuíno para você. Pergunte a si mesmo conscientemente: o que o amor faria nessa situação? Que decisão estaria alinhada com meu propósito maior? Qual opção serviria melhor ao bem maior de todos os envolvidos? O que você escolheria se não tivesse medo de julgamento, fracasso ou rejeição? Essa prática simples, mas poderosa, pode economizar anos de sofrimento desnecessário e orientá-lo para oportunidades que você nem sabia que existiam. Hill
observou que as pessoas que praticam a consulta interna desenvolvem consistentemente o que ele chamou de sabedoria prática, a extraordinária capacidade de tomar decisões que são simultaneamente inteligentes de uma perspectiva estratégica e corretas de uma perspectiva ética profunda. Essa combinação elimina o exaustivo conflito interno entre fazer o que é inteligente e fazer o que é certo, porque você descobre que as decisões mais sábias de longo prazo também são as mais éticas. E as decisões mais éticas também são as mais inteligentes quando avaliadas com uma perspectiva ampla. A terceira prática é o serviço consciente. E aqui Hill fez uma de suas observações mais profundas sobre a natureza do sucesso verdadeiro e duradouro. Procure ativamente maneiras de usar seus talentos únicos para servir a algo maior do que você e suas necessidades imediatas. Isso não significa sacrificar seu bem-estar pessoal ou trabalhar de graça por causas nobres. Significa encontrar maneiras criativas de criar valor que beneficie genuinamente os outros e, ao mesmo tempo, beneficie você de maneira sustentável. Quando seu sucesso pessoal está intimamente ligado ao benefício dos outros, o universo conspira para multiplicá-lo exponencialmente. Não é karma místico ou religião organizada. É uma lei natural tão confiável e previsível quanto a gravidade física. O que você dá com sinceridade autêntica se multiplica e volta para você de maneiras que você nunca poderia planejar, manipular ou imaginar com sua mente consciente limitada. Hill observou que essas três práticas, quando implementadas de forma consistente com sinceridade, criam o que ele chamou de o círculo virtuoso do sucesso espiritual. A conexão matinal centraliza você e o alinha com seus valores mais profundos. A consulta interna orienta você para decisões sábias que estão alinhadas com os princípios universais. O serviço consciente multiplica seus resultados, enquanto enche de um propósito profundo e satisfação duradoura. Mas Hill enfatizou constantemente que a consistência é infinitamente mais importante do que a intensidade esporádica. É preferível dedicar 10 minutos diários a essas práticas durante um ano inteiro do que fazer retiros espirituais intensivos. Uma vez por mês, a verdadeira transformação acontece. Gota a gota, dia a dia, decisão a decisão. É um processo de construção gradual, não um evento dramático único. Napoleon Hill passou décadas estudando o sucesso de todos os ângulos possíveis. Ele analisou a psicologia dos vencedores, estudou as estratégias dos gênios comerciais, documentou os hábitos dos mais bem-sucedidos do mundo, investigou as técnicas mentais mais avançadas de seu tempo. Mas no final de sua vida, depois de toda a sua pesquisa, depois de todas as suas descobertas, ele chegou a uma conclusão precipitada que mudou completamente sua perspectiva sobre tudo o que havia ensinado anteriormente. O sucesso verdadeiro, duradouro e profundamente satisfatório só é possível quando é construído sobre uma base espiritual sólida. Não porque Deus precisa que você seja bem-sucedido para validar sua existência, mas porque você precisa dessa conexão espiritual para se tornar a versão mais poderosa, mais criativa, mais contributiva e mais satisfeita de si mesmo que é possível se tornar. Hill finalmente entendeu que os seres humanos são essencialmente criaturas espirituais, que têm uma experiência material temporária, não criaturas materiais que ocasionalmente têm experiências espirituais superficiais. Quando você inverte essa ordem natural, quando coloca o material antes do espiritual, você está constantemente lutando contra a corrente natural da vida. Você pode alcançar o sucesso temporário por meio de força bruta e manipulação, mas será exaustivo, estressante e, em última análise, insatisfatório. Quando você alinha corretamente as prioridades, quando busca primeiro essa conexão espiritual autêntica, você flui harmoniosamente com o poder criativo do próprio universo. Hill percebeu que havia passado os primeiros anos de sua carreira, ensinando as pessoas a nadar com mais força contra a corrente natural, quando o que elas realmente precisavam aprender era como se alinhar conscientemente com essa corrente, e permitir que ela as transportasse para seus destinos mais elevados. É a diferença fundamental entre a força bruta exaustiva e o poder autêntico sustentável, entre a luta constante e o fluxo natural. Gracioso entre o sucesso que drena a sua energia vital e o sucesso que energiza e revitaliza todo o seu ser. As pessoas que concluíram essa transformação profunda não necessariamente trabalham menos horas, mas seu trabalho parece qualitativamente diferente. Eles não enfrentam necessariamente menos desafios, mas respondem a esses desafios de um lugar interior completamente diferente. Eles não têm necessariamente menos responsabilidades, mas carregam essas responsabilidades com uma graça natural e força interior
que vem de uma fonte aparentemente inesgotável. Hill observou que essas pessoas irradiavam o que ele chamou de magnetismo pessoal autêntico, uma qualidade magnética que atrai oportunidades excepcionais, recursos abundantes e pessoas de alta qualidade de maneira natural e sem esforço. Não é um carisma superficial aprendido ou técnicas de persuasão manipuladoras, mas algo muito mais profundo e poderoso. A presença natural de alguém que está vivendo de sua verdade mais profunda e propósito mais elevado. O segredo que transformou completamente a perspectiva de sucesso de Napoleon Hill está disponível para você agora. Você não precisa esperar até ter mais tempo livre, mais dinheiro no banco, menos responsabilidades urgentes ou circunstâncias externas perfeitas. Você só precisa tomar uma decisão fundamental: buscar a conexão com o sagrado antes de qualquer outra prioridade. Quando você toma essa decisão conscientemente e a segue de forma consistente, algo extraordinário começa a acontecer em sua vida. Todas aquelas coisas que você perseguia desesperadamente com ansiedade e esforço exaustivo começam a assombrar low naturalmente. Não porque você precisa deles para ser feliz ou inteiro, mas porque você se tornou o tipo de pessoa que naturalmente os atrai e os usa com sabedoria para servir a propósitos maiores do que o ganho pessoal limitado. Essa transformação não começa amanhã, quando você tem mais tempo. Não começa na próxima segunda-feira, quando uma nova semana começa. Não começa no próximo mês, quando seus problemas atuais são resolvidos. Sua transformação começa agora, neste momento sagrado, com a próxima decisão que você tomar, com a próxima ação que você tomar, com a próxima palavra.